Olá, pessoal, tudo bem? O tema da nossa aula é composição, processamento e usos do petróleo, do gás natural e do carvão mineral. Lá no caderno do aluno, na página 85 e 86, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Primeiro eu vou abordar o que seria o petróleo, de um modo geral, e aí depois vocês podem pegar e preencher essas questões que estão aí no caderno do aluno. Lembrando que tudo que vocês responderem no caderno do aluno ou no seu próprio caderno em relação à matéria de química, tirem foto e mandem lá para mim no Classroom, para vocês ganharem nota. Então, o que é petróleo? O petróleo nada mais é do que uma mistura formada por diversos compostos orgânicos que é submetida a métodos de separação para obtenção de importantes frações como a gasolina. O petróleo é uma mistura muito complexa, pois contém diversos tipos de substâncias diferentes. A maioria dos compostos presentes nele são hidrocarbonetos, além de compostos oxigenados, sulfurados e nitrogenados. Características físicas do petróleo. Como eu consigo reconhecer que um líquido é petróleo? Através da sua cor, que é negra, ele é bastante viscoso, ele é menos denso que a água, é insolúvel em água, apresenta uma grande quantidade de hidrocarbonetos alifáticos, alicíclicos e aromáticos e pode apresentar componentes metálicos como níquel e vanádio. Origem e obtenção do petróleo. Uma jazida petrolífera, onde fica as jazidas? Na região da crosta. E ela pode ter, em média, de 10 a 400 milhões de anos. Ela se forma quando restos de animais e vegetais são cobertos por sedimentos, como areia, calcário, entre outros, sendo decompostos pela ação de bactérias anaeróbicas. As jazidas petrolíferas podem estar localizadas atualmente em regiões secas ou marítimas. A forma de obtenção do petróleo nas jazidas é semelhante, já que é necessária a realização de uma perfuração e bombeamento do líquido. Aqui embaixo coloquei para vocês aí duas fotos que demonstram a retirada de petróleo do solo. Tipos de petróleo. O petróleo é classificado de acordo com a predominância de um determinado grupo de substâncias ou ainda em relação à região na qual ele foi explorado. O petróleo Brent é produzido na região do Mar do Norte e proveniente dos sistemas de exploração petrolífera de Brent e Ninian. É o petróleo da sua forma bruta, sem passar pelo sistema de refino. Já o petróleo light é o petróleo que já passou pelo processo de refino e que não apresenta, portanto, impureza. Já o petróleo naftênico apresenta grande quantidade de hidrocarbonetos naftênicos. O petróleo parafínico apresenta grande quantidade de hidrocarbonetos parafínicos e o petróleo aromático apresenta grande quantidade de hidrocarbonetos aromáticos. Métodos de separação empregados no petróleo. A. Processos mecânicos de separação empregados. Então, após ser extraído o petróleo, é submetido a dois processos de purificação. A decantação, que é o método de separação utilizado para separar misturas com líquidos immiscíveis, ou seja, que não se dissolvem. É utilizado para separar o petróleo da água misturada durante a exploração. E filtração, que é o método de separação utilizado para separar componentes sólidos presentes em um líquido, durante a perfuração de uma jazida petrolífera. O petróleo pode ser misturado a componentes sólidos como areia e argila. B. Refino do petróleo. O refino do petróleo é o método de separação das frações do petróleo. Como o petróleo apresenta diversas substâncias diferentes, é impossível separá-las uma a uma. O que é feito é a separação de grupos de substâncias denominados de frações do petróleo. Para tal é utilizada a destilação fracionada, que é um método que separa os componentes de uma mistura composta predominantemente por líquidos. Nesse método, o petróleo é submetido a um aquecimento e a separação das frações é realizada em uma torre de fracionamento de acordo com seus pontos de ebulição. Aqui, pessoal, nessa figura eu mostro para vocês um modelo muito simples de uma torre de fracionamento.
Aí você pode perceber que nós temos aqui uma reserva de petróleo, ele vai ficar armazenado no local e através de bombas ele vai passar por uma fornalha onde ele vai ser aquecido a altas temperaturas e conforme ele vai indo para essa outra torre, que é a torre de destilação, cada espaço dessa torre ela tem uma temperatura diferente. O que a gente tem que entender? Que na hora que o petróleo está nessa parte aqui embaixo, no número 1, a temperatura aqui ela está mais alta. Então, o que vai acontecer? Esse líquido ele vai estar no estado vapor, ele vai começar a subir por entre esses pratos e cada vez que ele for subindo, ele vai perdendo temperatura. E se você prestar atenção nesses pratos, nós temos alguns encanamentos. Então, significa que em cada patamar que esse vapor ficar aprisionado e se condensar num líquido, você vai ter aí um material diferente. A gente pode ter aí no número 1, resíduos como a parafina e o asfalto. No 2, óleo lubrificante. 3, óleo combustível. No 4, querosene. No 5, gasolina. E no 6, gases em geral. Lembrando que conforme vai subindo os gases, eles vão o que também? Eles vão perdendo temperatura. Então, aqueles que se esfriarem mais rápido vão se depositar aqui no fundo dessa torre de destilação. Frações do petróleo e suas utilizações. Então, quando eu pego esse líquido e começo a trabalhar com ele, o que eu posso ter? Quando você pega o petróleo e passa pela destilação fracionada, você pode ter aí o gás natural, que é utilizado aí como combustível, fabricação de plástico. Você vai ter o gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha, o éter, a benzina, a nafta, a gasolina, o querosene, óleo diesel, óleo lubrificante, vaselina, parafina, o asfalto e o coque de petróleo. Então você tem que entender que cada vez que o petróleo, aquele gás, ele foi aquecido, ele está subindo lá naquela torre de destilamento, ele vai passar por um processo onde ele vai começar a resfriar e ele vai se depositar em cada um daqueles pratos, gerando essas frações que eu acabei de falar para vocês. E cada uma tem um uso específico. Desde você pensar na fábrica, onde você está pensando em combustível para avião, combustível para carro, como ele combustível como um gás de cozinha para cozinhar os alimentos, até mesmo na fabricação de cosméticos. Aí lá no caderno do aluno, atividade 1D, ele pede para assistir a um vídeo da utilização do petróleo e da destilação fracionada. E aí eu peço que vocês assistam o vídeo do YouTube e preencham a tabela a seguir, que leva em consideração a quantidade de carbono dos derivados do petróleo. Como eu já assisti a tabela, eu preenchi para vocês essa tabela. Então, lá no vídeo ele vai mostrar os gases, o gás, a gasolina, a querosene, óleo diesel, óleo lubrificante e os resíduos, e vai pedir para você pegar a quantidade de carbono de cada um deles, a temperatura de ebulição e para que eles servem. Então, exemplo aí, o gás. A quantidade de carbono é de 1 a 4 carbonos, a temperatura dele é maior que o ambiente, a utilização dele é através de combustíveis domésticos e industrial. Desculpa, gente, a temperatura é menor que a do ambiente. Gasolina, quantidade de carbono é de 5 a 10 carbonos, a temperatura é de 40 a 175 graus Celsius, combustível em automóveis. E assim por diante. E quando a gente está falando de petróleo, a gente fala do gás natural e a gente fala do carvão. Gás natural, o que é? É encontrado principalmente em jazidas, geralmente em associação ao petróleo, pois ele também é combustível fóssil. Fóssil significa que ele é derivado do que? De material orgânico, sendo resultado da degradação ao longo de milhares de anos de matéria orgânica, como restos de animais, flores, plantas e outros. Esse gás é basicamente composto de metano e outros hidrocarbonetos leves. Ele vem sendo usado para gerar energia elétrica em indústrias e para a geração de calor e como combustível de automóveis. A gente pode citar também aí o carvão mineral, que ele também é um combustível, ele é derivado aí do resultado da degradação ao longo de milhares de anos de matéria orgânica.
Ele é um carvão onde ele tem um ponto de ebulição muito superior do carvão normal e ele também é utilizado na indústria para ele poder aquecer, né, para gerar energia para o processo industrial.